Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos estudos e palestras da UEC. Meu nome é Luiz Arthur Barros, eu sou trabalhador da UECEL, União Espírita Caminho e Luz, de Vila Velha, no Espírito Santo. E mais uma vez agradeço a oportunidade do convite da UEC para trazermos algumas reflexões, alguns estudos, alguns apontamentos, para que possamos refletir um pouco mais e aproveitar da oportunidade do conhecimento que essa doutrina maravilhosa do Evangelho de Jesus e da doutrina maravilhosa espírita que nos trouxe. Vamos iniciar fazendo uma leitura preparatória que está registrada no livro Vinha de Luz, no capítulo 60, pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada O que fazeis de especial? E Jesus pergunta, e registrado em Mateus capítulo 5, versículo 47. Que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? E nesse momento, amigo Jesus, te agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho bendito, de podermos pensar um pouco mais, refletirmos um pouco mais sobre as tuas mensagens, o teu conhecimento, sobre a verdade que nos trouxesse. Que a tua paz possa penetrar todos os lares, possa penetrar todos os corações que agora se acham ligados a nós nesse momento. Que a tua paz esteja conosco, agora e sempre. Muito bem. O estudo que vamos trazer hoje está baseado no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos. Esse capítulo ele é um capítulo muito interessante, né? Como todos os outros, né? Kardec teve uma
assim, uma inspiração fortíssima ao trazer essa mensagem do homem de bem. Ela não contém assinatura de nenhum espírito, e, na verdade, ele deve ter colhido as informações, e muitas reflexões devem ter sido trazidas a partir dos espíritos, e ele coloca de uma forma brilhante essa mensagem do homem de bem. Ele inicia, como sempre, com uma citação de Jesus, e que está registrada no primeiro item, Caracteres da Perfeição. E diz o seguinte, registrado em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essa passagem está registrada no capítulo 5 de Mateus, lá das bem-aventuranças do Sermão do Monte, e é onde Jesus coloca toda a sua posição daquilo que ele veio trazer, das verdades, da implantação do reino dos céus, e ele começa exatamente dos questionamentos, né? E amar os inimigos é uma questão tão difícil para nós, até hoje, nós espíritos ainda encaminhada da perfeição, e ele fala exatamente isso. E ele nos mostra um paralelo, faz uma relação exatamente entre a perfeição nossa, enquanto filhos de Deus, e a perfeição do Pai Celestial, daquele que nos criou. É lógico que nunca seremos perfeitamente iguais a Deus, porque isso anularia a existência de Deus, porque Deus é único. Mas todos nós temos inscritos no nosso interior, no nosso coração, as características que poderão nos dar essa condição de perfectibilidade. Ou seja, à medida que nós deixarmos florescer essa semente que existe em nós, nós nos tornaremos cada vez melhores. E a doutrina espírita nos mostra isso, né? Que temos aqui uma jornada muito extensa, muito grande. Enquanto espíritos, fomos criados em algum momento, e aí a nossa caminhada se dá ininterruptamente, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico. E assim a gente vai progredindo passo a passo. No item 3, então, Kardec vai entrar exatamente no homem de bem. E eu retirei alguns trechos da mensagem, e eu recomendo que voltem à leitura, porque toda vez que eu leio, né, eu me lembro que da primeira vez que eu li esta mensagem foi tão impactante, principalmente por causa do final, da conclusão dela. E eu tirei alguns trechos, e fica bem claro isso, né? O homem de bem. Por quê? Porque ele coloca em prática a lei de Deus. E o que nos diz Kardec? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, o primeiro item é exatamente esse, né? Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Olha que dificuldade isso, porque justiça, a nossa justiça é extremamente parcial, convenhamos, e muito na nossa direção. Não conseguimos olhar a justiça de forma ampla porque não temos ainda a verdadeira noção de justiça. O amor, enquanto exercício, enquanto sentimento, ainda estamos no seu exercício também. Ainda não alcançamos a plenitude do amor. E, em consequência, a caridade, como decorrência desse amor, de amar o próximo, de querer fazer a ele tudo que gostaríamos que nos fizessem, também é uma coisa que vai surgir de forma gradativa, passo a passo. E aí ele fala assim, que o homem de bem, ele não tem dúvidas, porque ele vai se questionar sempre se os seus atos foram da melhor maneira possível, se ele agiu de forma correta, se ele desprezou alguém, se ele prejudicou alguém, se ele deixou escapar alguma oportunidade, alguma ocasião de ser útil. Então, ele faz essa avaliação dele mesmo. Santo Agostinho, outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente isso, né? Que toda noite ele fazia sua revisão.
na sua revisão antes do sono, se fez tudo aquilo que deveria fazer. Prosseguindo, o homem de bem é um portador da verdadeira fé. Porque o que nos diz Kardec? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, essa fé, que também é uma coisa difícil de colocar em prática, porque é extremamente abstrata, e Jesus nos fala isso para os discípulos, se tivéssemos, na verdade, a fé de um pequenino grão de mostarda, conseguiríamos mover montanhas imensas de dificuldade. A gente tantas vezes titubeia diante de uma dificuldade, porque parece até que a gente foi abandonado por Deus. A gente já teve a oportunidade de muitas vezes ouvir espíritos através da mediunidade falarem disso. Não, Deus esqueceu de mim. Onde estava Deus quando eu passei por tudo isso? Ele me abandonou? Ele me deixou de lado? Ele esqueceu de mim enquanto filho? E a gente, não, em momento nenhum, né? Dizemos para eles, né? De momento nenhum você foi abandonado, até porque ninguém está abandonado no mundo. E essa questão da fé é uma fé que não é só daquele momento, mas é uma fé no futuro, como ele fala aqui, que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso é uma coisa também difícil, porque a gente não é muito preso à questão temporal. A gente acha que tudo aquilo que nós temos nesse momento ficará de forma perene, enquanto que os nossos verdadeiros tesouros são aquilo que a gente vai amealhar enquanto virtudes que a gente vai progredir. E às vezes, em função de muitos erros, de muitas coisas que fizemos incorretamente, passamos por dores e por dificuldades até mesmo nessa própria existência. Então, quando a gente tem uma doença e a gente maltratou o corpo físico, a gente não cuidou como deveria, a gente vai ter as consequências disso. Mas a gente encara isso como uma prova ou uma expiação. E não murmura, não reclama, não resmunga de nada disso. Coisa que também, muitas vezes, a gente deixa passar, né? No ato de botar para fora do nosso desespero, vamos murmurar diante da nossa dor e do nosso sofrimento. O homem de bem é caridoso. Por quê? Porque possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Difícil esse item da caridade. O sentimento de caridade. Nós somos impulsionados, muitas vezes, a ir na direção do sofrimento, da dor do próximo. Esse exercício começa, na verdade, dentro da própria família, porque no lar, na família em que vivemos, pela questão dos laços afetivos, pela questão da necessidade de termos nascido junto a determinados espíritos, desenvolvemos esse caminho de proteção, essa tendência a socorrer o nosso próximo e aquele próximo que está bem próximo de nós. Só que esse próximo que Kardec nos traz aqui é um próximo muito amplo, muito maior do que isso. A gente faz o bem pelo bem, mas sem esperar paga alguma. Muitas vezes a gente se desilude e se aborrece porque aquela pessoa a quem a gente tanto dedicou não retorna de forma esperada, aquele afeto que nós lhe dispensamos. É uma coisa curiosa, e às vezes a gente vê até mães que, de certa forma, ou pais que, de certa forma, fizeram aquilo que deveriam ter feito pelos seus filhos, como uma coisa natural, porque devemos cuidar dos nossos filhos, mas esperar no futuro algum tipo de recompensa por todo o sacrifício feito. Enquanto que a gente, na verdade, não tem que fazer nada disso. Então, é a satisfação do benefício nos serviços que presta. Fazer ditosa aos outros, enxugar as lágrimas. E aí a gente vai lembrar sempre daqueles ícones, daquelas pessoas, né, como Chico, como Divaldo, como Madre Teresa, como todos os outros que sempre estavam mais preocupados com os outros do que com si próprios. Estão mais preocupados em fazer o outro feliz do que fazer-se feliz de forma direta. E é lógico que fazendo o outro feliz, acabaria por tornar-se feliz.
O homem de bem é virtuoso. Por quê? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Interessante esse humano, porque ele entende que, diante da nossa condição humana, vamos talvez ter as nossas atitudes, mas ele, na verdade, ele vai sobrepujar essa questão das próprias falhas na intenção de poder ser bom em relação ao outro. É a questão do virtude, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Essa questão de enxergar o outro como um irmão em Deus não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente é muito mais uma vez voltando à questão da família, só costumamos achar que o nosso próximo, o nosso parente, o familiar, é aquele irmão direto. Não, mas todos nós somos irmãos. Mesmo aquele que comete as coisas mais terríveis, os crimes mais violentos, mais bruscos, não posso esquecer que eles são irmãos nossos. Aqueles que nos perseguem de alguma forma e que nos odeiam de alguma razão, por alguma razão, também são irmãos nossos. Então a gente não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é o que o homem de bem deverá fazer. E estuda as próprias imperfeições. Isso é virtude na sua mais ampla exercício. Estudar e trabalha incessantemente por combatê-las. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. A gente não é rico, não tem dinheiro em abundância, mas eu fico achando realmente que é uma dificuldade muito grande quando alguém tem muito dinheiro ou recebe um valor de salário mensal, ou tem um rendimento mensal muito alto, porque começa a perder esses parâmetros daqueles que estão abaixo dele que necessitam de algum tipo de ajuda. E aí a vaidade, normalmente a vaidade, o orgulho, sobressalta. Por isso que nos fala realmente o Evangelho de que é mais difícil a prova da riqueza do que a prova da pobreza. A gente vai encontrar, claro, pessoas que passam por dificuldades muito grandes, que ainda são soberbos, que ainda são orgulhosos, que ainda são vaidosos, mas a gente vê que as próprias dificuldades da vida nos levarão a refletir sobre isso, sobre a nossa pequenez diante disso. E o mais importante, saber da transitoriedade, ou seja, da impermanência daquilo que nós temos. Tudo que nós temos, na verdade, são impermanentes, não são permanentes conosco o tempo todo. Até o nosso próprio corpo físico, o corpo que hoje eu utilizo, ele um dia deixará de estar constituído, de possibilitar o veículo para o espírito que eu sou nesse momento encarnado, e de que cada um é. Então, a gente esquece que não são as roupas, nem os bens materiais, nem os títulos, tudo isso são temporários. O que a gente guarda, o tesouro que a gente guarda e que os ladrões não vão roubar e as traças não vão roer, é aquilo que efetivamente a gente traz no nosso coração, como nos diz Jesus. E é o que nós temos que fazer. E aí não deixar que as nossas paixões tomem conta. E que sim, a gente se apaixone pelo próximo no sentido de poder auxiliá-lo cada vez mais. O homem de bem respeita o seu semelhante. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos aos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E ele termina de uma frase, de uma forma que eu acho assim, como a gente fala na gíria, lacrou, né? Porque aí encerra totalmente um conceito, né? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz.
Então, Kardec vai enumerando, e eu li trechos, retirei alguns trechos dessas características do homem de bem, e a gente vê, ele fala aqui, ó, aqui não está tudo, não, aqui é só... E aí, se a gente conseguisse fazer, pelo menos, sei lá, não contei quantas são, mas digamos que se fossem 10, a gente conseguisse fazer 2, efetivamente, a gente já estaria muito melhor do que não fazendo nenhuma. Mas eu acredito que cada um de nós, mesmo ainda diante das nossas imperfeições, conseguimos avançar um pouquinho a cada existência. Se não conseguimos fazer 2, conseguimos fazer uma. Conseguimos pensar sobre a necessidade de fazer algumas dessas coisas. Mas essa mensagem realmente ela é muito forte. E como eu falei, ela me causou um impacto muito grande quando, da primeira vez eu a li, porque depois dessa relação que ele faz, ele ainda diz que ali não estão todas as qualidades. E aí a gente realmente percebe o quanto é pequeno ainda. Associando essa ideia de crescimento, de que a gente vai estar na caminhada enquanto espírito, eu trouxe agora algumas perguntas do Livro dos Espíritos para que a gente pense sobre isso. Ou seja, a gente vai encontrar uma diferença muito grande no meio social, na sociedade em que nós vivemos, porque a gente vai encontrar pessoas que são boníssimas, que parecem coisas muito raras, as pessoas que são muito mal, que fazem muito mal, e a gente são muito mais, que a gente pensa que, poxa, tem mais mal do que bem, mas a gente vai encontrar pessoas também de diferentes condições e diferentes comportamentos. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Ou seja, nós estamos, apesar de um mesmo planeta, no mesmo patamar de crescimento, num mundo de provas e expiações, estamos espíritos assim, né, em graus de perfeição variados. Existem nuances em cada um de nós, entre cada um de nós. Eu tenho uma virtude, o outro tem outra, eu tenho um defeito, o outro tem outro, e assim a gente vai exatamente se reequilibrando. Na pergunta 97 ele fala, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, podemos dizer especificamente criar uns limites? Aí ele fala, são ilimitados, os espíritos respondem, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. E aí a gente faz exatamente tentar uma organização dessas categorias, em 3 níveis diferentes. Então ele fala lá, na primeira colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Eu certamente estou ainda nessa terceira faixa aí. Muito a aprender, muito a caminhar e muito a melhorar nos meus defeitos, nos meus vícios. Então, eles tentam, os espíritos nessa situação nos trazem, Kardec nos coloca essas 3 categorias, os espíritos puros, que já alcançaram a perfeição máxima, e a gente tem Jesus como nosso parâmetro máximo disso, de perfeição. Temos aqueles outros que estão no intermediário, que a gente já vê vários nomes que despontam aí pela humanidade, e a gente vai encontrar a outra grande massa, que mesmo assim existem variações entre um e outro. Essa é as diferentes ordens dos espíritos. Falando sobre a progressão dos espíritos, na pergunta 114, Kardec coloca, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Quer dizer, alguém foi feito para ser efetivamente bom ou efetivamente mal, especificamente dessa forma? São os próprios espíritos que se melhoram, respondem eles. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Ou seja, então ninguém foi feito para ficar efetivamente bom ou mal de uma determinada forma. Todos nós estamos numa crescente, numa progressão enquanto os espíritos. Na pergunta 115, dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus? Exatamente isso que ele pergunta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Ou seja, todos nós, enquanto espíritos criados, nós somos infinitos, fomos criados em determinado momento, mas não deixaremos de existir, estamos numa crescente e a cada nova existência a gente vai acumulando conhecimento, vai tendo noção da verdade, conhecimento da verdade para nos aproximarmos novamente do Criador. Então não existe ninguém que foi destinado a ser bom ou destinado a ser mal. Todos nós tivemos de forma igualitária o mesmo ponto de partida. Ou seja, fomos criados simples na nossa própria constituição física e ignorantes porque desconhecíamos muitas coisas. Então, a cada nova existência, a gente vai conhecendo mais e mais. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Como eu falei, né, eu tinha falado isso, não. Todos se tornarão perfeitos. Por quê? É uma escala progressiva. Todos nós cresceremos passo a passo. Na questão 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, respondem os espíritos. Eles as alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? A analogia que os espíritos fazem é exatamente isso, né? Então a gente vai ver que tem crianças que são super tranquilas, ou seja, aquele espírito é tranquilo e ele já aprende, ele já conseguiu entender que se for dócil, que ele for sereno e tranquilo, ele vai poder desenvolver-se de forma mais fácil do que outros. Então a gente, enquanto espírito, vai ficar muitas vezes marcando o passo. A gente não anda para trás, porque o espírito, uma vez alcançado determinado patamar, ele não retrograda, ele não anda, né? não perde o seu conhecimento, mesmo que ele passe para uma condição mais difícil numa próxima existência, mas ele sempre vai estar num avanço progressivo. Agora, podemos estagnar se assim desejarmos, porque isso fica dentro do nosso livre-arbítrio. Nós temos a condição de escolher aquilo, o caminho da felicidade mais rápido ou mais longo. Fica nas nossas mãos. E aí Kardec, depois, ele encerra esse capítulo de uma forma muito interessante, quando ele fala dos bons espíritas. E aí ele fala lá, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, quando a doutrina espírita nos chega, ela nos traz a retirada do véu, como está colocado no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho. Ou seja, os dogmas são postos de lado e compreendemos que nós somos, na verdade, uma inteligência que está em crescimento. Um espírito que foi criado por Deus de forma simples e ignorante, mas que tem toda a condição de seu crescimento. Isso é o ferramental que a doutrina espírita nos traz, que coloca nas nossas mãos a condição de nos beneficiarmos desse conhecimento. E aí ele fala, leva aos resultados acima expostos, ou seja, a questão lá do homem de bem, de todas aquelas condições que não foram citadas todas, mas foram citadas aquelas que facilitarão a sua maioria, e farão com que a gente seja um verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, estão unidos, nós não estamos separados, porque o espiritismo não criou uma nova moral, como ele fala aqui, ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, como ele fala aqui, facultando exatamente a fé inabalável e esclarecida, a fé raciocinada, quando a gente pode entender do momento que nós estamos passando, é um momento necessário para a nossa existência, para o nosso crescimento, daquilo que nós estamos vivenciando. E aí eu vou resgatar a nossa leitura preparatória. Exatamente, o que fazeis além disso? Ou seja, a doutrina espírita nos chega, nos traz tudo de bandeja nas mãos, nos mostra um outro mundo, uma outra verdade, na verdade, uma outra face da verdade, se é que podemos dizer melhor assim, não uma outra verdade, mas uma face diferente da verdade, sem dogmas, sem véus. E o que a gente faz com esses recursos?
A gente somente admira a doutrina espírita, somente admira os livros trazidos por Francisco Cândido Xavier e não coloca em prática tudo isso. Então precisamos entender que é necessário refletirmos cada vez mais naquilo que estamos recebendo como uma verdadeira condição especial. Não que sejamos privilegiados, não existem privilégios. E Emmanuel nos fala isso lá na leitura do capítulo 60 do Vinho de Luz. Nós, na verdade, recebemos todo esse instrumental em nossas mãos. Porque é muito comum conversarmos com as pessoas e quando se fala em relação ao evangelho, se fala em relação a uma determinada parábola, o entendimento ainda é muito pequeno, muito curto, no sentido de que a pessoa olha preso à letra, não tenta entender com profundidade aquilo que está trazido. Então, quando a doutrina espírita nos mostra que somos espíritos criados, simples e ignorantes, que temos condições de evoluir e de crescer até chegarmos à condição do espírito puro, e que depende, acima de tudo, de nós mesmos, tudo que aquilo que é dogma, que é jogado por terra. O problema deixa de ser a culpa, deixa de ser do outro. O problema é nosso, porque a gente é que tem que fazer por onde obter essa caminhada. E aí ele encerra com aquela frase que é muito comum, que todo mundo de nós conhecemos, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Muitas vezes eu me sinto triste por ter ainda reações tão pequenas, por ser ainda tão tolo e tão fútil, quantas vezes me aborrecendo por coisas que não deveriam mais ser desse jeito. Mas isso faz parte do crescimento. Se não ralarmos o joelho, se não levarmos um tombo para tentarmos andar de bicicleta, como encontraremos o verdadeiro equilíbrio? Se não passarmos pela escola, pela dificuldade das leituras, das disciplinas, da química, ai meu Deus, eu vou ter que voltar a uma existência só para aprender química, ou então matemática ou física. Como é que vamos crescer? Então necessitamos exatamente dessas dificuldades e do reconhecimento das nossas próprias fraquezas. Mas a gente não pode se deixar derrotar por isso, porque é um esforço contínuo, é um esforço de renovação que a gente precisa fazer dia a dia, passo a passo. Não é uma transformação instantânea, porque não seria uma transformação efetiva. Nós precisamos pensar sempre, refletir naquilo que nós lemos, tanto no Evangelho de Jesus, trazido pelos apóstolos, pelos discípulos, assim como nós também recebemos através de tanta leitura do mundo espiritual, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, de toda a leitura que temos em mão de Chico, de Divaldo, de Joana, através de Joana, de todo mundo, de todos esses espíritos que fazem um esforço enorme em prol de cada um de nós, que precisamos não somente achar bonito. Jesus não pode ser aquele que ainda está distante na cruz. Jesus já saiu da cruz. Nós temos que andar na direção dele, porque ele nos aguarda. Então eu desejo a todos muita paz no coração, que todos possam, a cada dia, perceber as suas necessidades que sabemos, cada um de nós, quais são, e que possamos fazer um esforço para nos transformarmos um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão em sua essência. Que a sua paz, Jesus, que a paz de Jesus esteja no coração de todos, que a paz desse mestre divino. E agradecemos nesse momento e pedimos, Senhor, pela paz do planeta, por tanta dor e tanta dificuldade daqueles que sofrem, daqueles que passam por dificuldades, por revoltas, por aqueles que cometem crimes de forma impulsiva, impensada. Acalenta, Senhor, a cada coração. E nós, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, porque tanto já recebemos, Senhor. Mas temos a certeza de que a cada dia, a cada noite de sono, a cada momento de reflexão, a cada mensagem que nos chega, poderemos pensar um pouco mais sobre como devemos nos melhorar. Que a tua paz esteja conosco, agora e sempre. Muita paz a todos.